Mas eu tinha essa ilusão. Todo o processo da minha vida, né, até agora. Ele tem me dado ousadia. Mesmo quando eu passei por pessoas desagradáveis. Então, assim, eu sofri muito. Aí eu pensei, gente, eu já passei por tanta dificuldade. É algo que eu levo, assim, a vida toda. Minha passagem bíblica favorita é Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Diz, seja forte e corajoso, não temas nem desanimes, eu sou seu Deus. E esse versículo, desde a minha conversão, que fez 10 anos, glória a Deus, esse ano fez 10 anos, eu tenho aprendido muito com isso. O Senhor tem me sustentado através dessa palavra. Toda vez que eu desanimo, toda vez que eu me vejo perdida, Ele dizendo assim, não, continua, eu tô ali, eu te sustento, eu tô com você, seja corajosa, porque eu era muito medrosa em tudo na minha vida, então Ele tem me dado ousadia e Ele tem me ensinado através dessa palavra todos os momentos. Então, essa palavra é uma palavra que eu vou levar para o resto da minha vida, porque eu entendi nessa palavra a paternidade de Deus. Enquanto Ele está ali comigo, cuidando, tratando, zelando, então essa palavra eu vou levar para o resto da minha vida. A minha passagem bíblica favorita se encontra em 2 Coríntios 10, acredito que seja do verso 3 ao verso 7. Porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque me dá a capacidade de ver que o grande poder que a gente tem é quando a gente luta com as armas de Deus. E o versículo diz o seguinte, porque embora vivamos na carne, nós não militamos na carne, nós não agimos do modo terreno. Antes, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Por que essa passagem para mim é tão poderosa? Porque muitas pessoas, assim como eu, teve um ponto na minha vida que eu era fanática por conhecimento. Eu era fanática por informação. E muitas vezes, nesse consumir de informação, muitas dessas informações não me servia, mas eu tinha essa ilusão de que não, se eu souber mais, aí eu vou fazer melhor. Mas muitas dessas informações eram o quê? Eram essas fortalezas que, ou palavras, ou coisas que se levantavam, que queriam se levantar, que queriam reinar acima do que Deus estabelecia para mim. E toda vez que eu optei por militar na carne, por fazer do jeito terreno, eu me dei mal. Então, quando eu tomei posse desse versículo, eu disse, rapaz, é o seguinte, se as minhas armas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas, muitas vezes a gente quer destruir uma fortaleza e, sem tomar conhecimento, a gente acaba fortalecendo a fortaleza que a gente quer destruir, por causa da gente fazer as coisas do jeito terreno. Então, carne, você não vence algo na carne com carne, você destrona tudo na carne, tudo que é fortaleza você destrona no mundo espiritual, e o mundo espiritual age por você e é dissolvido. Então, esse versículo tem muito poder
assim, para mim em particular, porque eu vivi isso na minha vida. Eu vivi situações onde eu disse: se Deus não agir aqui, não sei como é que vai ser. E me apossar desse versículo me deu essa certeza. Eu vou confiar no que está escrito, eu vou ver Deus destronando essa fortaleza em meu favor, porque eu não vou lutar do jeito que eu sempre lutei. Eu vou lutar com as armas dele. E quando a gente se veste na armadura de Deus, a gente vence. Menina, tenho várias, né? Tenho várias. Todo dia de manhã eu faço meu devocional, leio a Bíblia e antes de ler eu peço a Deus, Deus fala comigo, manda sua mensagem. E aí o primeiro capítulo que o meu olho bate é o que eu leio. E aí teve um dia que eu li essa passagem de Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Abri aqui, deixei preparadinho para ler. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando eu li isso, foi num desses momentos, né, que você pede assim, Deus fala comigo, aí você abre a Bíblia e lê isso, assim, não tem nem preço, é muito forte. Ainda mais quando você está passando por tribulações, não é? Você vê Deus te falando, olha, é para você tá bem em todos os momentos. Até mesmo nesses momentos você está se fortificando, você está aprendendo, né? Você está ali ganhando a experiência. E foi basicamente isso que aconteceu todo o processo da minha vida, né, até agora aqui na Austrália. Foi um aprendizado. Foi assim, foi Deus estando ali comigo mesmo. Não, vai, você vai conseguir, de insistência mesmo. Porque eram muitos altos e baixos e eles não acabam, não é? Você tem que estar sempre cheia do Espírito Santo para poder lidar com esses altos e baixos. E é essa chave de tudo. Para mim, esse versículo resume, assim, o que você deve fazer. É se concentrar em Deus em todos os momentos, de glorificá-lo. Até quando os problemas estão acontecendo, você tem que agradecer a Ele pelos problemas que você está tendo. Aqueles problemas estão te preparando, estão te ensinando para coisas maiores que estão por vir. E que Ele está te fornecendo a capacidade de lidar com esses problemas com o Espírito Santo dele. Você não está ali à mercê dos problemas. Os problemas estão vindo, mas para te ajudar. Eles não estão vindo para te afundar. Assim, é muito importante para mim essa passagem, porque foi um momento assim, muito difícil da minha vida, que eu estava tendo uma crise de ansiedade muito grande, eu tinha medo de morrer. De noite eu sentia dor no peito, eu sentia falta de ar. E assim, eu achava realmente que eu ia morrer. Eu não sei porquê, mas eu tinha esse sentimento, né? E aí, teve um dia que eu estava lendo a Bíblia e li a passagem de 1 Samuel, que fala, né, de Davi e Golias. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matar. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Ele fala assim com o rei Saul, fala assim, eu vou contra esse Golias porque eu tenho matado ursos e leões em nome do meu Deus, então não é esse Golias esse filisteu que vai me parar. E aí eu pensei assim, gente, quantas vezes a gente passa por coisas pequenas na vida, dificuldades pequenas na vida, a gente consegue vencer, a gente consegue superar,
E aí, quando vem uma coisa grande, a gente fica com medo, a gente fica querendo recuar. Mas se Deus permitiu que Davi matasse ursos e leões, ele conseguiria também matar Golias. Então, essa é uma passagem assim, que me marca muito. Aí eu comecei a pensar, gente, eu tô com medo de morrer. Pra quê? Eu já superei tantas coisas na vida, eu já superei tantas dificuldades. Meus pais são separados, né? Eles separaram quando eu tinha 9 anos, então, assim, eu sofri muito, eu era a filha mais nova. Então, assim, eu sofri muito. Aí eu pensei, gente, eu já passei por tanta dificuldade, não é possível que é isso que vai me parar. Esse momento, assim, de dificuldade, né? Que eu tava tendo ansiedade, crises. E eu falei assim, então não é isso. Deus me ajudou a passar por tudo aquilo, então ele vai me ajudar a passar por isso também. Aí eu falei assim, então é isso. Eu sou agora Davi, eu vou matar esse Golias. Nada vai me parar. E essa passagem ficou, assim, marcada pra mim pra sempre. Eu sempre lembro dela. Quando eu tô passando por um momento difícil, eu penso assim, se eu conseguir passar por dificuldades grandes, então não é isso que vai me parar. Deus vai me ajudar e eu vou conseguir, vou seguir em frente, porque é Ele que está no comando, é Ele que está me conduzindo, porque também, se não fosse Deus na vida de Davi, ele não conseguiria, né? Então é Deus que também que tem que conduzir a gente tem que ter noção disso e saber colocar a nossa confiança nele. A minha passagem favorita é Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E eu uso muito essa passagem, faz muito tempo que ela é minha favorita, e eu uso ela o tempo todo, porque muitas vezes acontece coisa na nossa vida que a gente não sabe o motivo, não sabe o porquê, e essa passagem nos lembra, né, que quando a gente ama a Deus, a gente, né, serve a Deus, a gente pode ter certeza que isso nem for ruim, isso vai cooperar para o nosso bem. Às vezes não é nosso bem-estar, bem financeiro, mas de algum bem, de alguma forma, às vezes espiritual, né? Às vezes tem um crescimento, às vezes é uma perseverança que você tem ali, e você vai melhorar na fé. Enfim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu uso muito isso, muito, muito. Até em relacionamentos ruins, em momentos ruins da minha vida, eu vejo que Deus trabalhou de alguma forma para que eu me tornasse uma pessoa melhor. Mesmo quando eu passei por pessoas desagradáveis, foi através dessa pessoa desagradável que eu comecei a ver os meus defeitos, de como eu posso melhorar para não deixar mais as pessoas me abusarem ou algo do tipo. Eu comecei a entender coisas que eu não entendia, que eu julgava nas outras pessoas, mas estava em mim também. Então, eu acho que até os momentos bons, isso é para o nosso bem. E aí eu sempre aplico isso. Então, uma das passagens, né, porque são tantas, tão lindas, né, mas assim, uma que me marca sempre, que eu gosto muito de ouvir, é Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que fala sobre o tempo, né? Que existe tempo para tudo, né? E é algo que eu levo assim para a vida toda. Tudo tem seu tempo certo, né? Então, tem seu tempo de amar, tem tempo de desabrochar, tempo para tudo. Então, assim, eu levo muito isso comigo sempre, em todas as áreas da minha vida, inclusive, porque a gente tem aquela questão carnal mesmo de ficar impaciente, de ficar ansioso com as coisas, né? E aí a gente
às vezes esquece desses versículos, né, desse capítulo aí, né? E aí, depois que você para um pouco, respira, aí você reflete, não, realmente, tudo tem seu tempo, eu tenho que esperar, né? Deus faz tudo no tempo certinho, né? Ele não adianta, ele não apressa, sabe? É no tempo certo. E depois, mais tarde, é sempre assim, né? Mais tarde você vai ver que realmente, olha, se tivesse acontecido antes aquilo, né? É que alguma coisa acontece que atrasa, digamos assim, mas que depois vai fazer o maior sentido, né, depois, né, para você, então, na sua vida. Então, assim, cara, a gente tem que esperar, né, a gente tem que saber usufruir de cada momento, não ficar ansioso para as coisas acontecerem, não. Calma, calma, que tudo acontece no seu devido tempo. Deixa aqui nos comentários qual é a sua passagem bíblica favorita e a todas essas lindas e abençoadas que aceitaram participar desse vídeo, muito obrigada! E para você que assistiu até aqui, obrigada pela companhia e até a próxima!